E agora a gente vai falar sobre a primeira habilidade do performer de alto rendimento. Essa é o começo e uma das mais importantes, energia. O que é energia para o músico? Energia é como você controla a sua resposta ao estresse. Ou seja, eu quero saber se você consegue tocar com punch, controlado, mesmo passando nervoso, mesmo estando tenso, um pouco de ansiedade e tal. Lembra que eu falei no primeiro vídeo que nós temos respostas quando a gente fica nervoso? A gente tem as respostas que vêm internas, são emocionais, são psicológicas e são físicas. Então é exatamente isso. Por exemplo, as físicas. Quando você vai tocar e deu aquela tremida, né? A sua pressão sobe, seu batimento cardíaco fica mais acelerado, às vezes você tem tremores, né? A sua resposta, por exemplo, psicológica, ou como os psicólogos esportistas gostam de falar, sua ansiedade cognitiva. Ela começa a vir um sentimento ali de dúvida na sua cabeça, né? Você começa a overthinking, né? Você começa a pensar demais. Um exemplo simples que eu posso te falar, imagina que você vai ter que andar na frente das pessoas. Só isso, andar. Pega uma sala e você fica andando. Aí você fica dando uma volta ali. Pô, você anda todo dia, né? A não ser que haja, claro, alguma deficiência nesse sentido. Mas se você anda todo dia, você sabe muito bem andar. E a hora que alguém fica te analisando assim, fica olhando pra você enquanto você tá andando, aí de repente você fala, onde eu ponho a mão? Ai, como é que eu faço? Eu tô indo muito rápido? Tô indo muito devagar? Qualquer coisa que seja, você exagera, né, nas preocupações. E é isso que acontece quando a gente tá tocando. Você começa a tocar, e aí vem, lembra daquele fantasminha? Ele fala, ai, mas você tá respirando direito? Você colocou o dedo em tal lugar? Você fez aquilo, isso? E essa é a resposta cognitiva, né, da ansiedade cognitiva que vem na sua mente. E por fim, a resposta emocional, muitas vezes vem o medo, muitas vezes vem a preocupação, em alguns casos chega até o pânico, né? E tem um pouco até a ver com a relação de proteção que a gente é criado, né? Muitas das vezes você foi criado o seguinte, seus pais falavam, olha, você vai sair na rua e fala, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo e tal. E você fica sempre naquele forma protetiva de tratar as coisas. E tocar, como eu já disse anteriormente, tocar é o seguinte, performance, tá ali a piscina, você não checa se ela tá gelada, você se joga e vai. Você tem que tocar, tem que ter coragem para arriscar, né? E isso é uma parte muito importante. Quando você sabe controlar a sua energia, você começa a entender aonde é o seu ponto, onde você pode arriscar. Vamos imaginar o seguinte, de 1 a 100. 1 você está completamente dormindo, por exemplo. Você está completamente relaxado, está ali dormindo. E 100, você está muito eufórico. Qual seria o seu ponto ideal para uma performance de alto rendimento? O que você acha de 1 a 100? Onde você teria controle, punch e conseguiria se comunicar muito bem com o público? De repente, você quer 50. Meio a meio. Eu não quero nem estar muito ativo, nem muito calmo, né? E eu ainda quero ter um bom controle de todas as minhas funções. 50 é um bom número, 60 pode ser um bom número, 70 depende de você. Cada pessoa tem um ponto ideal de performance, um ponto para peak performance, né? Um ponto que determina o seu melhor desempenho. E energia é isso. De 1 a 100, aonde você quer a sua energia? E o mais importante, como chegar nisso, né? O comum é o seguinte, você vai tocar num evento, você está muito tranquilo, você vai lá e toca muito bem. Aí você tem um concerto, tá tranquilo, aí de repente tem um solo, né? Naquele meio do concerto, você tá nas primeiras cadeiras e tem um solo. Aí dá uma tremidinha, ok, tenta resolver, se dá bem, às vezes sim, às vezes não. Aí você tem uma audição, aí sim o bicho pega. Você fica nervoso, tá aquelas pessoas estão ali te avaliando, né? E aí você treme e não consegue tocar. Qual que é a diferença dessas situações? Claro que a parte psicológica é muito importante. Então, aonde você dá mais atenção, aonde você fala, isso aqui é mais importante para mim, custa mais caro. E aí você fica mais nervoso. Isso não tem o que fazer. Até tem. Existem algumas técnicas que a gente faz, mas eu não vou me atentar a elas agora. Mas o que acontece é o seguinte. Você tem que entender.
qual que é o seu ponto de melhor performance, de melhor desempenho e chegar a ele. Então aí você começa a estudar agora, pensando nisso, você fala, olha, eu gosto de estar ativo e tocar em tal número. Quando eu vou numa audição, eu determino que o meu número é 50. Quando eu chego na audição, eu subo a 90, eu começo a tremer, eu perco o controle, né? Fico com o pensamento acelerado. Lembra, aí sabe o que acontece quando você está com o pensamento acelerado? O tempo é a primeira coisa que você perde. E numa audição, som tem que estar no lugar, afinação, tudo certinho e o tempo preciso. Você tocou fora do tempo, você caiu. Então, e a primeira coisa que a gente perde, né? Porque como o tempo é sempre relativo, olha só um exemplo. Se você colocar a mão no fogo, 5 segundos vai parecer uma eternidade. Com a gente falando aqui, o tempo passa rápido. Então ele é sempre relativo. E quando você está mais ativo, e a sua mente mais ativa, no geral, você está muito acelerado, sem saber, né? Então, imagine um interlocutor que vai contar uma história para alguém. Aí o cara chega assim, oi, tudo bem? Eu queria contar. Você fala, meu, esse cara tá dormindo. Esse cara é o que tá usando de 1 a 100, de repente ele tá em 10. E aí chega o outro e fala, eu quero contar uma história, blá, blá, blá. E também fica excessivo, ele tá em 100. Então você tem que ter controle, mas estar ativo, né? Você deve conseguir levar o seu público a ter interesse no que você está fazendo. Então você trazer o público para você. A energia, conseguir regular a sua energia é uma das coisas mais difíceis e mais importantes que a gente tem que aprender como músico. Então vamos lá, de 1 a 100, qual que você imagina que é o seu ideal? 1 você está quase dormindo, 100 você está tremendo. Determine esse número. E aí, faça o teste. Você vai tocar no concerto. Que número que você imaginou? Passou um pouquinho? Eu determinei que 50 é bom pra mim. E quando eu vou tocar, eu fico em 90. Então você tem 40 de gap. Você tem que abaixar 40. Não consigo abaixar 40 no começo. Mas aí eu começo a respirar melhor. Eu tenho uma boa postura. Eu faço algumas práticas ali simples que me acalmam. E eu chego a 70. Olha, você já baixou a metade. De 90 para 70 já é um super avanço. E essa é a ideia, você saber controlar a sua energia em qualquer momento. É muito comum, por exemplo, aqui em São Paulo e em vários lugares do mundo, mas aqui eu conheço as pessoas usarem beta-bloqueadores para tocar. Então os caras tocam numa orquestra importante, eu tenho um trabalho muito importante, toma um remedinho. Vai lá e aí toca. Sabe o que acontece quando você toma um beta-bloqueador? Eu não vou nem falar o nome dos remédios para não dar essa ideia de você querer usar. Mas é muito comum entre os músicos. Você começa a eliminar a resposta física só. Mas aquela psicológica, o medo continua na sua cabeça. E ainda tem um fator interessante. Com o tempo, esse tipo de remédio você precisa aumentar a dosagem. E você começa a ficar dependente daquela química para conseguir tocar. Aí outras pessoas pegam e falam, no meio popular, por exemplo, da música popular, um cara precisa tomar um negócio para tocar, outro precisa usar alguma coisa. A gente vê a história. Isso acontece bastante. Eu quero saber o seguinte, você de cara limpa, você vai chegar e tocar. Você consegue regular a sua energia? De repente você está cansado, precisa dar um gás. Dá, oi querido, vamos lá, vou tocar. Ou de repente você está muito eufórico e precisa se acalmar um pouco. Existem maneiras específicas. Eu aconselho 3 livros, que são a base desses vídeos agora do quarto em diante. Os livros são Audition Success, e é a parte para se preparar para audições, né? Aí, Performance Success, para se preparar para as performances, e Fight Your Fear and Win, né? Esse é para qualquer situação. Esses livros são a base do Don Green, que é um dos maiores pesquisadores nesse assunto. Então, a gente tem que buscar as ferramentas que já estão aí prontas, a ciência tem tudo pra gente. E falar, olha, pra mim funciona isso, funciona aquilo. O mais importante é entender o que funciona pra você. O seu caminho é único. Eu não posso te dizer o que fazer. Eu posso talvez inspirá-lo a buscar um caminho, mas jamais caminhar por você. E tampouco você pode me copiar e falar, o Paulinho, ele, antes de tocar, ele respira um pouco, ele olha para um lado, ele
faz aquilo e toca. Vou fazer igual. Talvez dê certo, talvez não. Você tem que descobrir o seu caminho. Mas primeiro você tem que entender que a energia é o ponto 1 para começar a sua performance. Você tem que tocar ativo, mas sem chegar no overthink, né? Sem ter aquele pensamento acelerado. Então você não pode subir tanto, não chegue a 100. Mas também não queira tocar abaixo de 50, porque você quer comunicação ativa. E essa é a habilidade principal do performer. Conseguir controlar a sua energia, mesmo em situações de tensão. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo de uma psicóloga experimental americana chamada Amy Cuddy. Ela fez uma palestra no TED Talks, né, que é super interessante, sobre como é que o seu corpo pode regular a sua mente. Por exemplo, você sabe que a sua mente controla o seu corpo, mas o contrário também tem sua verdade. Posturas expansivas, posturas corretas antes de tocar, por exemplo, por 2 minutos, eles vão mudar o seu nível de testosterona, vão te trazer mais confiança. Coisa simples. Dentro disso, uma respiração controlada vai abaixar seu batimento cardíaco. Então é fácil. Quer se acalmar? Vou te dar uma dica. Põe o metrônomo ou olha para o relógio, põe a 60. Respira 6 tempos, solta 6 tempos. Faz isso 10 vezes, 10 compassos, de 6 por 4. Em 1 minuto, você abaixa o seu batimento cardíaco. E mais do que isso, que é o ponto onde a gente vai chegar mais para frente, que é, eu consigo controlar o meu estado mental. Hoje a gente já sabe que tem alfa, beta, teta, delta, são os estados que nossa mente estão trabalhando, né? Que são as frequências, são medidas em hertz, são as frequências de atividade que estão no nosso cérebro. A gente tem que achar o ponto ideal. Por exemplo, para mim, eu gosto de trabalhar em beta, que aí está em torno de 7, 8 Hz por segundo. E eu tenho um EEG portátil aqui em casa, que eu consigo estudar e ver se eu cheguei nesse lugar. Olha a neura, onde a gente pode chegar. Não precisa de nada disso, claro. O que importa é o seguinte, você tem que ser capaz de pegar seu instrumento e tocar bem em qualquer situação. Numa audição, numa performance com orquestra, numa performance com qualquer lugar que seja, com um grupo, com pessoas, na igreja, você tem que conseguir controlar a sua energia. Respira e bam, arrisca. Sempre. Se você quiser testar a água antes de entrar, não dá certo. Você se joga e chega do outro lado. Dá o seu jeito. Mas arrisque. E aí, sabendo que essa habilidade é o começo, talvez clareie as suas ideias. E eu convido a fazer o seguinte, dá uma olhadinha nos vídeos dos performers que você gosta, dos grandes performers, né? Dá uma olhadinha nos músicos ali de alto rendimento, como é que eles fazem? Os caras entram num palco assim, baixinho, ou entram mais ativos, ou entra um médio. Você começa a entender que cada um controla a sua energia de forma diferente. E tanto faz, cada um tem o seu ponto de performance ideal. Mas você tem que achar o seu. E a hora que você achar o seu, a gente consegue organizar para que você repita a experiência sempre. Então você descobre que é 50, você vai conseguir deixar 50 em qualquer momento. Antes da audição, durante a audição, depois da audição. Antes da performance, durante a performance, depois da performance. Ou seja, você aprende a controlar o seu corpo, eliminar aquele fantasminha, direcionar para o Selfie 2 e mandar ver. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É apenas uma pincelada superficial nesse assunto, mas é importante a gente saber que existe esse tipo de material. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a segunda habilidade do performer de alto rendimento, que é a preparação. Eu falei como estudar no vídeo anterior. Agora vou falar preparação para a performance. É algo um pouco diferente. Eu agradeço que você tenha assistido até aqui. Como sempre, eu lhe desejo melhor e um grande abraço.